para o tricolor do Arruda. Alô, alô, João Vitor. Alô, Edinaldo, boa noite. Um abraço para quem nos acompanha no Bola Rolando. Futebol dinâmico demais, né? Agora, Felipe Conceição no Santa Cruz. Em outro momento, chegaram até a falar, né, nessas rodas de conversa sobre futebol. Dificilmente Felipe vem para o Santa, porque o Santa está numa série D. O Felipe está num patamar salarial acima. Mas o Santa Cruz convenceu o Felipe Conceição. E tem um outro lado dessa história também. Por enquanto, há uma repercussão dos torcedores em rede social, que é o único lugar que a gente está conversando com a torcida. Eu vou fazer questão de entrevistar torcedores amanhã lá no Arruda, mas para sentir o que acharam, né, da contratação do Felipe. Na rede social, há uma rejeição grande. Na rede social deve estar pipocando aí, né, protesto contra a contratação do treinador, Felipe Conceição. Eu já tinha me manifestado ontem aqui, João, eu particularmente não contrataria, a julgar pela passagem recente que ele teve nos clubes, muito embora ele esteja dizendo que nos clubes em que passou, ele considera que o aproveitamento foi bom, ele particularmente considera, mas pelo que eu tenho acompanhado dele, não. Agora, é aquela história, cara, essa história de treinador, as pessoas que me acompanham aqui sabem a opinião que eu tenho. Eu sempre achei que há uma supervalorização, uma valorização exagerada em cima do treinador, a quem se atribui muitas vezes ou derrota ou vitória. Normalmente é a válvula de escape de dirigentes, o cara quando quer se livrar dos problemas, transferir responsabilidade, empurra para o técnico, bota o técnico para fora. Isso é um histórico que não vai mudar nunca. E também, viu, João, não vejo muita diferença entre muitos desses treinadores com os quais a gente convive no dia a dia. Você tem aqueles que são mais diferenciados, sem dúvida nenhuma, mas na grande maioria, um se diferencia do outro com pouca coisa. Uma vez é a experiência, outra vez é por ter feito uma campanha boa em determinado momento, um acesso ou coisa parecida. Mas, no geral, não vejo assim grandes diferenças desses treinadores. Isso me leva a dizer o seguinte: eu não contrataria, mas já que está contratado, vamos torcer para que ele faça um bom trabalho, vamos torcer para que ele tire o Santa Cruz dessa situação em que se encontra, principalmente no campeonato estadual. Né? A gente, quando vê o Santa Cruz em 9º lugar, atrás de clubes como Maguari, Porto, Petrolina, Salgueiro, etc. e tal, a gente nem fala em Santa Cruz, aliás, em Esporte, Náutico e Retrô. A gente fica ali naquele meio campo onde muita gente está na frente do Santa Cruz. Então a responsabilidade dele se agiganta num momento como esse, porque o Santa Cruz, teoricamente, a gente imagina que não tenha dificuldade de passar por esses 3 jogos, mas o que a gente está vendo dentro de campo, essa coisa pode mudar para cima do Santa Cruz. Mas a repercussão não é boa, né? No geral não é boa. Na torcida não, mas no grupo não vi nenhuma negativa, não. Pelas pessoas que eu conversei, ninguém, assim, se posicionou, esse cara e tal. Não, foi mais do lado da torcida mesmo. Inclusive, internamente, ele conhece alguns atletas, já trabalhou com alguns. Inclusive, posso citar aqui, Arthur, G2, outro que ele trabalhou. E ele conhece o Santa porque ele vinha jogando. No Maranhão também, né? Trabalhou com o Maranhão também. Então, é um técnico que o grupo conhece. Assim, Edinaldo, a minha opinião, talvez não fosse a minha primeira opção. O Santa tratou o Felipe como primeira opção. Talvez não fosse a minha primeira opção. Mas eu vou ser bem sincero também. São técnicos jovens, Ranieri e Felipe, que têm o mesmo tempo de treinador de futebol, 5 anos, mas eu acho que o Ranieri foi mais testado sob pressão. A pressão que ele enfrentou foi maior, principalmente no Cruzeiro, né? Cruzeiro, Guarani. Quer dizer, o Felipe Conceição. O Felipe, eu acho que tem mais peso. Foi mais testado. Foi mais pesado, né? Não comparo com o Ranieri, não. Acho que o Felipe está acima do Ranieri. Agora, existiam outros nomes? Existiam. O Santa tinha tempo para ir procurar outros nomes? Ou já vinha conversando com o Felipe? Isso aí, por enquanto, ninguém diz, né? Os dirigentes dizem que só foram atrás do Felipe depois da saída do Ranieri. Mas existia um namoro com o Felipe desde o início do ano, quando o Santa queria trazer o Felipe, não conseguiu, e depois foi atrás do Ranieri. Mas, enfim, está aí e a gente vai observar. Agora, é indiscutível, João, que ele tenha diminuído muito o patamar financeiro dele para estar no Santa Cruz. Diminuiu e teve uma conversa. Quem conduziu praticamente tudo foi o Sandro com o Zé Teodoro. O Sandro
jogou com o Felipe Conceição. Sandro conhece o Felipe, né? Gosta do trabalho dele. Foram até vizinhos na última passagem do Felipe Conceição. Ele morava próximo ao Sandro, conversavam muito sobre futebol. Enfim, ele viu capacidade no Felipe e trouxe o Felipe praticamente para o Santa Cruz. E eu até disse hoje ao Felipe Conceição, Felipe, se você puder, abra seus treinos. Mostre o seu trabalho, porque já há uma rejeição grande. Mostre o treino, mostre o que você faz, o que é que você está trabalhando, porque a gente está numa... O Raniel, eu achei que o Raniel é um cara, assim, fantástico. Um cara que eu não tenho um ai para falar do Raniel, de convívio, de dia a dia, mas o Raniel estava no momento até de fechar regenerativo. Regenerativo não é nada, é o cara na academia treinando. Então, tem um exagero. A gente precisa conhecer o trabalho do técnico, até para a gente criticar, ou elogiar, ou fazer alguma avaliação, a gente precisa ver os treinos, ver o trabalho. Isso é um mal que pega praticamente todos os treinadores, né? Essa coisa do absurdo, do absoluto sigilo. Disse que vai abrir, os treinos serão abertos com ele, para que o pessoal veja o trabalho dele também. Ele disse, é melhor para mim que o treino seja aberto, para que a torcida também entenda o que eu trabalho. Porque já há uma predisposição de que a torcida não gosta do treinador. Então, é importante que ele mostre o que ele vai fazer, o que ele vai trabalhar, a forma como ele conduz o elenco. Então, eu acho que é importante também esses detalhes aí pequenos. Ele já bota o time em campo contra o Central? Já. Foi regularizado agora há pouco. Está no BID, o nome do Felipe. Ele chegou hoje, foi apresentado hoje, foi para o treino hoje e comanda o time amanhã. Veio realmente sabendo que não tinha tempo para... Veio só ou veio com alguém? Veio só. Não veio com comissão técnica. E acho assim, Edinaldo, muita gente está surpresa com o Felipe já comandar no jogo de Central. Eu acho que se não fosse para comandar no jogo com o Central, não era nem para ter vindo. Né? Era para ter vindo já para comandar mesmo. É decisão. Só, né? A grande decisão é a primeira já, contra o Central. Então, tem que comandar mesmo. Então, o Santa fez certo. Tem que colocar logo, já está aí, vai trabalhar, já vai para o campo tentar resolver esse problema do Santa Cruz, que é a falta de vitórias. O Santa está com 5 jogos sem vencer, Edinaldo, e 4 jogos sem fazer um gol. Então é um negócio realmente impressionante. É um jejum que está se prolongando muito, né? Pois é, eu vejo isso também. Acho que o treinador foi contratado, ele tem que entrar de cara logo nesse jogo contra o Central, não poderia ser diferente. Até porque, além de ser decisão, o número de jogos é muito pequeno. São 3 jogos só, minha gente. É o Central, é o Ibis e é o Belo Jardim. Né? São os 3 jogos do Santa Cruz. E aquilo que a gente está dizendo, teoricamente, não tem como imaginar algo diferente que não seja a vitória do Santa Cruz em cima desses 3 times. Futebol tudo pode acontecer, mas é impressionante. Santa Cruz não passar desses 3 jogos aí é brincadeira. Eu concordo com você sobre Ibis e Belo Jardim. Acho que o Santa é bem favorito. Agora, eu não trato como tranquilo o jogo com o Central, não. Muito pelo contrário. Mas o que o Central tem mostrado de diferente? Mas o Central é organizado, Edinaldo. É um time organizado, é um time bem treinado. E o Santa Cruz também não está jogando esse futebol para a gente chegar aqui e cravar. O Santa vai ganhar do Central. Eu não cravo, não. Vai ter que ter muita seriedade, tratar realmente com respeito. Eu sempre vejo o Central como aquela coisa, né? Joga como sempre, perde como sempre. É aquela coisa sempre intermediária. Então, o Santa Cruz tem que se impor e tentar vencer esse jogo. Agora, futebol realmente tudo pode acontecer, mas pelo amor de Deus, o Santa Cruz não passar por esses 3 clubes nesse momento seria realmente não passando do Central, complicou de vez, fica sem o calendário. Exatamente. Porque ele não pode perder para ninguém desses 3 jogos. Não pode perder ponto. Não pode perder ponto. Edinaldo, o Felipe Conceição vou trazer um trecho da entrevista dele agora, né, sobre os últimos trabalhos e sobre o que ele acha dessa oportunidade de trabalhar no Santa Cruz. Vamos ouvir. Demais. Você ter o Santa Cruz no seu currículo, né, como treinador jovem que sou, para mim é espetacular. Não importa a divisão, importa o tamanho do clube. Eu estou muito feliz aqui, motivado, e vim para ajudar não só os atletas, mas a diretoria, o presidente, enfim, o clube como um todo. É assim que eu trabalho, procuro ajudar e procuro deixar alguma coisa como legado, né? E aí é ter tempo para você construir as coisas. Lógico que essa questão dos 3 jogos a gente não tem tempo, é fazer ajustes para a equipe melhorar em algum sentido, para que a gente busque as 3 vitórias. Felipe, tudo bem? Boa sorte aqui no Santa Cruz.
Você é um cara que estava na Série B, recentemente esteve na Série A e aceitou um projeto de um clube que é gigante, mas está na Série D. Você aceitou o projeto pelo grupo que o Santa Cruz tem ou pelo tamanho do clube? O que é que você achou do grupo do Santa? O que é que você acha dessa montagem do elenco? E como vai jogar o Santa Cruz com o Felipe Conceição? Vai ser um Santa propositivo, um Santa para cima? Como vai ser o Santa? Primeiro pelo tamanho do clube, né, e pela também qualidade do elenco, a gente aceitou o convite de maneira rápida. O Santa vai jogar com o Felipe, quando tiver muito tempo vai jogar a cara do Felipe, do treinador Felipe, né, mas de início a gente, lógico, tem que procurar as 3 vitórias, então vai ser um time que vai buscar a vitória desde o início, isso o Santa precisa, então a gente vai fazer os ajustes necessários para buscar as 3 vitórias de maneira equilibrada. Pronto, aí o técnico Felipe Conceição aqui no Bola Rolando. Daniel Pereira segue fora, só daqui a 7 dias. Maranhão ainda está se recuperando de uma entorse, né? E não está recuperado ainda para esse jogo. E o Michel Douglas teve uma lesão grau 3, acredito que só no último jogo contra o Belo Jardim que ele vai voltar. E olhe lá, ainda está sendo observado, está na transição fisioterápica, o Michel Douglas. A gente não pode nem imaginar o que é que vai passar pela cabeça dele em termos de escalação, né? Edinaldo, eu acredito que o auxiliar, o Rômulo, vai passar tudo que aconteceu na época do Ranieri, né? Algumas reivindicações mesmo gerais, né? Eu acho que o Felipe Conceição vai colocar Chiquinho e G2 juntos. Acredito. Não acho que ele vai colocar G2 no banco, até porque o Santa não vai precisar nesse jogo, Edinaldo, não sei se você concorda, de velocidade. O Santa vai precisar de qualidade para quebrar a linha de marcação. Se ele puder unir o útil agradável, né? Não, eu digo assim, velocidade, só correria, né? Botar jogador para tentar marcar alto e tal. O Santa vai ter a bola. O Central não vai ficar com a bola. O Santa que vai ter a bola. Então, vai ser necessário jogador com inteligência para quebrar essa linha, para achar um passe. Eu acho que ele vai botar G2 e Chiquinho juntos. Eu acredito. Até porque o time fica mais criativo, né? Eu acho também. Mais criativo. Não tem sentido botar o David, né, de novo. Acho que não vai fazer isso. Então, eu acho que vai com o Michael, à direita tendo de novo o Feijão, Alemão com o Ítalo Melo e na esquerda a presença do Marcos Vinícius, né, que cumpriu suspensão, está voltando ao time. E o Ítalo Silva volta para o banco. Aí já tem uma interrogação. O Anderson Paulista vai seguir no time ao lado do Arthur? Acredito que sim, acredito que vai seguir. Porque não há um jogador assim que o Baraca não tem um grande futebol apresentado no Santa esse ano para fazer com que o técnico Felipe Conceição no primeiro dia já tire o Anderson Paulista. Enquanto o Daniel Pereira não voltar, acredito que o Anderson Paulista vai seguir titular ao lado do Arthur. G2, Chiquinho, Lucas Silva e Pipi. Talvez ele opte pelo Baraca em função de estar com 2 jogadores tecnicamente muito bons. Mas veja, são o Chiquinho e o G2. Não sei se você concorda. O Baraca era mais para o jogo com um time pesado como o Fortaleza. Eu acho que para o jogo com o Central, o Santa precisa de mais saída de bola com qualidade. Não estou dizendo que Anderson Paulista tem essa qualidade toda, mas eu acho que ele tenta mais passes verticais do que o Baraca. Vamos esperar para ver qual vai ser a opção do novo treinador do Santa Cruz. Confirmo o que eu falei ontem, não o contrataria, não gostei dos trabalhos recentes dele, mas isso não quer dizer que não seja um treinador que não possa assumir um clube como o Santa Cruz. E é torcer para que as coisas deem certas, porque a essas alturas o Santa Cruz tem que jogar com essa coisa positiva na cabeça para finalmente mudar o rumo desse campeonato estadual em que ele se encontra muito mal na 9ª colocação, que é lamentável. Ok, João? Não, ainda não. Só um segundinho. Débora Cecília vai apitar o jogo aí que eu quero com Bruno César Chaves e Michel Ferreira. Eu tenho um assunto que eu trouxe até em manchete sobre Santa Cruz e SAF. Ainda eu estou terminando uma apuração, mas eu já queria antecipar uma parte dessa apuração. É porque tem sido uma apuração realmente muito complexa. Porque no Santa ninguém está falando desse assunto. Ninguém. Internamente ninguém comenta, nem em off. Nem em off. Porque às vezes um dirigente solta algo em off, um representante do clube solta algo. Nada está sendo revelado desse assunto SAF por enquanto. Está sendo uma coisa debatida exclusivamente pelo presidente e as pessoas que estão procurando o Santa. Mas o que eu tenho de informações é que esse assunto está andando sim
Foi uma coisa até que me deixou um pouco surpreso. Eu tenho algumas fontes fora do Santa Cruz que são próximas a algumas situações que estão acontecendo nesse processo. Uma pessoa chegou a me dizer o seguinte: está mais perto do que qualquer um espera. Eu até disse, de 100 a 85%, de 100% aí está em quanto? Eu disse, olha, pode bater até 80%, porque está andando muito rápido. É claro que vai se passar por diversos processos ainda, mas é uma coisa que está fluindo no Santa Cruz, essa questão nos bastidores, em silêncio, mas está assim andando a questão da SAF. Eu soube que tem um grupo de empresários, de investidores, um deles, que não é tão conhecido, está trazendo alguns ex-atletas que no futebol brasileiro são conhecidos para ficar com a cara lá nesse projeto de SAF. Um deles seria o Ricardo Rocha, que estaria próximo também dessa situação. E as pessoas que me... São aquelas pessoas intermediárias dos investidores. É, tipo o que acontece no Cruzeiro com o Ronaldo. Entre o investidor e o clube. Ronaldo, né? Um pouco mais, que Ronaldo, mesmo sendo minoritário, mas ele entra com grana também, né? Ronaldo entra. Mas... É diferente. Mas eu acho que no que você está falando aí, que é também interessante, é o cara que vai intermediar essa relação do investidor com o clube. Exato. Então... E um cara como o Ricardo Rocha, ao que me parece, transmite essa credibilidade. É um cara sério, né? Então, me parece que transmite essa credibilidade. Então, mas essa notícia que você traz existe é de sim fundamental importância. Existe sim avanço internamente. É um avanço silencioso, assim. Não estão vazando muita coisa, mas pelo que eu tenho de informações de bastidores, e a gente vai trazer mais detalhes nos próximos dias, porque não vou soltar coisa ainda sem confirmações, mas há sim andamento nessa questão da SAF do Santa Cruz. E não tinha como ser diferente, né? O Santa Cruz tem que buscar essa alternativa de SAF urgentemente. Se as coisas estão adiantadas, estão andando bem, isso verdadeiramente é uma boa notícia para o torcedor de Santa Cruz, que está tão abatido aí com notícia ruim ao longo desses últimos anos, e uma notícia dessa é muito salutar, até porque é no silêncio, né, que se trabalha projetos dessa monta, projetos gigantes como este SAF. Se a coisa está andando bem, parabéns aí aos articuladores desse processo inevitável hoje para os grandes clubes do futebol do Brasil e do mundo, e um clube como Santa Cruz seria de grande valia. E quem está à frente dessas negociações é o próprio presidente. Não tem dirigente, outro dirigente à frente, não. É o próprio presidente que tem conversado. Até porque ficou até definido isso em reunião de conselho, né? E eu já procurei o próprio presidente também. Essa informação eu busquei fora do clube, porque eu já procurei o presidente para falar sobre isso. E ele disse que desse assunto ele não pode falar nada, porque tem negociações acontecendo. Ele até chegou a revelar, realmente está andando, mas eu não posso trazer detalhes nenhum sobre isso, porque qualquer coisinha que eu vazar pode atrapalhar a negociação. Mas eu peguei com várias fontes confiáveis que de fato tem andado bastante. Boa informação, isso dá um ânimo novo aí para o pessoal que está de olho no Santa Cruz, principalmente pelo momento difícil que o Tricolor atravessa.